Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula 2, tá? De física. O tema da nossa aula 2 é espelhos planos e espelhos esféricos, tá bom? Então, o que eu devo lembrar para começar essa aula? Eu tenho que lembrar da aula passada, né? Que a gente falou de reflexão e refração. A partir de agora, a gente vai estudar instrumentos, né, óticos, tá? Esses instrumentos óticos, eles funcionam através da aplicação ou da reflexão ou da refração, tá? Então, o que a gente vai estudar primeiro vão ser os espelhos, tá bom? E o espelho, né, ele tem a função do quê? Praticamente de formar uma imagem, tá? E ele só forma a imagem porque ele funciona através da lei de reflexão, tá bom? Então é o que a gente tem que lembrar aqui para essa aula agora, que é de espelhos, tá? Então só lembrando aqui, ó, na reflexão você tem o raio de luz incidente e você tem o raio de luz refletido, né? Então o raio de luz incidente ele chega, bate na superfície refletora, que no caso aqui é um espelho plano, e ele reflete. Lembrando que existem dois ângulos na jogada, que é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, tá bom? E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O primeiro tipo de espelho que a gente vai estudar são os espelhos planos, tá? A gente vai estudar espelhos planos e espelhos esféricos. Espelho plano. O que é um espelho plano? Todo espelho forma sua imagem através da reflexão dos raios de luz incidentes, que é o que eu comentei. O raio sempre se reflete com o mesmo ângulo que incidiu no espelho, ângulo com relação à reta normal, tá? Então essa é a lei da reflexão, né? Então, o que você tem aqui, ó? O espelho plano é representado por esse desenho aqui. Você tem um espelho, essa é a parte de trás do espelho e essa é a parte da frente do espelho. A parte espelhada é esse risco preto aqui. Então você tem um objeto e esse objeto, né, ele por si só está refletindo ou, né, ele está emitindo, se é uma fonte de luz ele está emitindo luz, ou se ele é um objeto normal ele está apenas refletindo a luz de outra fonte. Né? Os dois casos vão se aplicar aqui. Então você tem o desenho aqui de dois desses raios que saem do objeto, que estão sendo refletidos pelo objeto. É só dois raios que são refletidos pelo objeto? Não, é um conjunto, né? São infinitos raios, um feixe de raios, né? Mas vocês vão ver que para o nosso estudo a gente vai pegar alguns raios para ver como eles se comportam, tá? E aqui o nosso objetivo vai ser o que, pessoal? Estudar as imagens que esses espelhos produzem, tá? Então a gente estuda espelho basicamente para saber qual que é o tipo de imagem que ele produz, né? Quais as características da imagem que ele produz. Então aqui você tem um raio, que eu chamei de raio 1, e outro raio que eu chamei de raio 2. E aí aqui vão aparecer várias coisas, tá? Que vão ser importantes para o nosso estudo daqui para frente. Então a primeira coisa é esse P aqui, ó. Esse P, vamos ver o que é cada um, né, desses pontos aqui, ó. O O, que é esse O aqui, é o ponto objeto. Seria o ponto onde o objeto está. Esse I é o ponto imagem. Então aqui a gente já está falando em imagem. A gente já está falando que o espelho produz uma certa imagem. E essa imagem, né, para espelho plano, ela vai se formar atrás do espelho, tá? Quando você se olha no espelho, dá a impressão que a imagem está para trás do espelho, né? É a impressão que a gente tem. Então aqui no nosso estudo a gente vai falar que a imagem se formou atrás do espelho, tá? E aí você tem duas distâncias, ó, para o nosso estudo. O P, que é a distância do objeto ao espelho, que é essa distância aqui. O I, que é a distância da imagem ao espelho. A imagem também tem uma distância com relação ao espelho, que a gente chama de I. I minúsculo, tá? Então aqui é P minúsculo e I minúsculo. E a gente vai ter o ângulo, que é o ângulo de incidência e reflexão, que é basicamente esses dois ângulos aqui, né? Aqui a gente tem a lei da reflexão, ó, raio incidente, raio refletido, tem o mesmo ângulo com relação a normal, tá bom?
A imagem I é formada pelo cruzamento para trás do espelho do prolongamento dos raios refletidos. Então aqui entrou uma coisa importante, ó. Como que a gente consegue desenhar? A gente vai tentar desenhar a imagem aqui, né? Ou desenhar mais ou menos como que ela vai se formar. A imagem, pessoal, vai sempre se formar através do cruzamento de dois ou mais raios, tá? Quando dois ou mais raios se cruzam, eles vão formar uma imagem, tá bom? Só que muitas vezes não são os raios que se cruzam, mas sim os seus prolongamentos. Então, isso aqui é uma coisa que vai aparecer bastante no nosso estudo, que chama prolongamento dos raios. O que é esse prolongamento? Olha só, vamos pegar esses dois raios aqui. O primeiro raio 1, ele bate, tá vendo aqui, ó? Ele bate perpendicular ao espelho e reflete na mesma direção, porque ele está batendo com um ângulo de 90 graus. Então, é como se fosse uma... Você pode pensar aqui o raio como se fosse uma bolinha, uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. Se você jogar ela aqui, a tendência dela é bater e voltar na mesma direção. Já esse raio aqui, ele está chegando com um certo ângulo com relação ao normal aqui, ó. Então esse raio vai vir aqui e vai ser refletido para cá. Esse raio 1 e esse raio 2, eles não vão se cruzar nunca, tá? Os dois estão saindo do objeto, estão fazendo cada um seu percurso, só que eles em si não vão se cruzar para essa situação do espelho plano. Porém, se você traçar o prolongamento desse raio, quer dizer, o prolongamento dos dois raios para trás do espelho, você vai ver que eles vão se encontrar exatamente onde vai formar a imagem. Na verdade, a imagem vai se formar pelo prolongamento desses dois raios aonde eles se cruzarem. Então, olha aqui, ó, se você pegar esse raio refletido e prolongar ele para trás do espelho e pegar esse outro raio refletido, o raio 1, e prolongar ele para trás do espelho, vai chegar uma hora que eles se cruzam. E é exatamente onde se cruza que vai se formar a imagem, tá? Então, se existisse uma pessoa aqui nessa região do espelho, ela ia ver como se a imagem tivesse formado nessa região. Formação de imagens por espelhos planos. Então aqui a gente vai começar, né, a entender como que as imagens nos espelhos são formadas, tá? Então quando dois raios ou mais de luz refletidos cruzam-se, ocorre a formação de imagens, que é o que eu expliquei. Quando os raios se cruzam, eles formam as imagens. No caso dos espelhos planos, os raios de luz refletidos não se cruzam. Em vez disso, são os prolongamentos que se cruzam para formar a imagem. Então, especificamente para os espelhos planos, não são os raios de luz que vão se cruzar, né, em um certo ponto, vão ser os prolongamentos desses raios que vão se cruzar. Diferente dos espelhos esféricos, que a gente vai ver daqui a um pouco, tá? Os prolongamentos dos raios de luz refletidos, como os ilustrados na imagem seguinte, cruzam-se atrás do espelho em uma distância igual àquela em que o objeto da imagem encontra-se e com o mesmo tamanho. Então, o que a gente pode ver aqui, ó? Primeiro, que esses são os raios reais, tá vendo? Então, eles batem aqui, refletem, só que eles não se cruzam. Pelo desenho, você pode pensar, mas aqui cruzou aqui. Não. Imagina esse desenho 3D. Eles não vão se cruzar, tá bom? E isso aqui representa o olho de um observador, né? Porque quem vai observar a imagem é uma pessoa, né? Um observador. Se essa pessoa estiver nessa posição, olhando para cá, ela vai ver a imagem desse objeto colocado no ponto A aqui. Por quê? A imagem é feita onde os raios se cruzam. Só que nesse caso, o que se cruza são os prolongamentos. Então a pessoa aqui, ela vai ver a imagem aqui nesse ponto A', tá bom? Sendo que a imagem, ó, o que significa essa equação aqui que está aqui? Significa que a distância do objeto ao espelho, no caso do espelho plano, é a mesma da imagem ao espelho. Isso, pessoal, essa igualdade, P igual a I, né? Essa distância é a mesma, só pelos espelhos planos. Pelos espelhos esféricos vai acontecer coisas diferentes, tá? Então, é o que eu expliquei aqui, né? Está um objeto aqui,
os raios refletem aqui, está um observador, ele vai observar no espelho como se o objeto estivesse aqui na imagem. Essa pessoa ela não vai ver o objeto aqui, ela está vendo a imagem. Então é como se a pessoa estivesse aqui, o objeto, né? Algumas características, tá, dos espelhos, das imagens formadas pelos espelhos planos. Quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, ela é uma imagem chamada virtual. Portanto, todas as imagens apresentadas até agora são virtuais. Se a imagem não for virtual, ela será real. Esse tipo de imagem aparecerá mais para frente em nosso estudo. Então, ó, o que a gente pode ver aqui? Que quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, esse tipo de imagem tem um nome. Ela tem uma característica, que ela é chamada de imagem virtual, tá bom? Lá, quando a gente for estudar os espelhos esféricos, a gente vai ver que quando não é o prolongamento que se cruza, mas sim os próprios raios que se cruzam para formar a imagem não vai ser virtual, a imagem vai ser real, tá bom? Além disso, a imagem formada por um espelho plano tem sempre o mesmo tamanho do objeto e estão sempre à mesma distância do espelho que o objeto. Então, ó, outra característica importante, a imagem tem sempre o mesmo tamanho que o objeto, tá? E está sempre à mesma distância do espelho, coisa que é só de espelho plano que isso acontece, tá? Resumo dos espelhos planos. A imagem formada se situa atrás do espelho, o que conhecemos como imagem virtual, e possui o mesmo tamanho do objeto refletido. 2. A distância entre o objeto e o espelho, e entre o espelho e a imagem é a mesma, ou seja, o objeto e a imagem são simétricos em relação à superfície refletora. 3. Ocorre a reversão da imagem, da esquerda para a direita ou vice-versa. Olha só, isso aqui eu não tinha falado ainda. Ó. Quando você está na frente do espelho, você já percebeu que se você levantar a mão direita, a imagem do espelho, na verdade, vai estar levantando a mão esquerda, né? Porque a esquerda e a questão da esquerda e direita inverte, né? Isso é chamado de reversão. Todo espelho plano apresenta essa reversão, que seria a inversão horizontal, tá? É o mesmo nome. Então aqui, ó, chegou aqui uma pessoa com a escrita, né, com a palavra física escrita na camiseta. Aqui está o espelho, tá? Esse tracinho aqui significa a parte de trás do espelho, ou seja, a parte não espelhada. A parte espelhada está aqui. E essa pessoa ela vai ver física escrito ao contrário, né? Invertido. Mesma coisa aqui, ó. No caso da ambulância, quando você está lá dirigindo, né? E chega a ambulância, você vê a ambulância chegando cada vez mais perto pelo retrovisor. Quando você olha pelo retrovisor, você está olhando o retrovisor no espelho, né? Geralmente é um espelho plano. E aí você consegue ler a ambulância certinho. Mas por que você consegue ler certinho? Porque na ambulância ela é escrita de forma inversa, para justamente quando for refletido no espelho, ela aparecer de forma normal. Então, aqui uma videoaula sobre ponto objeto e ponto imagem. Real e virtual, se vocês quiserem acessar, tá bom? Tem mais alguns detalhes. Por que eu coloquei isso aqui? Porque tem mais alguns detalhes sobre ponto objeto e ponto imagem, né? Seria aqui, ó, vamos voltar aqui. Ponto objeto e ponto imagem, tá vendo? Tem alguns detalhes sobre esses ponto objeto e ponto imagem que, por não se usar muito, eu preferi colocar uma videoaula sobre isso para vocês, tá? Então, se vocês tiverem interesse, tá aí. Então, vamos para a próxima aula.